Arro, arro, Kins! Renata Barreto chegando para mais uma transmissão galáctica, hoje iniciando a onda encantada da Terra Vermelha. Ontem nós finalizamos a onda encantada da semente, que trouxe a perspectiva, né, dos plantios, daquilo que a gente quer semear para poder colher no futuro, né, lá na frente. E hoje a gente tem a onda encantada da Terra falando para a gente: agora é tempo de cuidar dessa terra, de cuidar dessas sementes. Importante que a gente mantenha, que a gente nutra tudo isso, porque existem três energias primordiais no universo, né? Que é a energia de criação, a energia de manutenção e a energia de destruição barra transformação. Essa é a tríade aí primordial das energias. Todo mundo tem essas energias dentro de si, mas algumas pessoas têm mais energia de criação, outras menos. Algumas pessoas têm mais energia de manutenção e outras têm mais essa energia de destruição barra transformação, que é do finalizar e recomeçar. E essa onda da Terra é uma onda que fala muito sobre essa energia de manutenção. Então, quantas vezes a gente abre vários ciclos, né? A gente tem muita energia de abertura, de criação, a gente começa um monte de coisa e não leva à frente. E aí depois aquilo ou morre ou precisa ser destruído. Enquanto que o chamado importante desse ciclo é o de dar a manutenção, de estar ali nutrindo, cuidando. Então, bem importante, agora que você plantou suas sementes, que você criou novos projetos, que você intencionou novas coisas, agora é momento de você, então, começar a cuidar disso. E a energia da Terra também é a energia que fala das sincronicidades. Esse é um conceito muito bacana e muito importante de ser entendido e que muitas vezes a gente não compreende, porque as sincronicidades são a linguagem do universo para com a gente. As sincronicidades são a forma como o universo se comunica com a gente. Então, a gente vai recebendo as pistas, eu gosto de chamar de pistas. Então, você escolhe um caminho, você começa a seguir aquele caminho, e de repente as pistas começam a chegar para você. Então alguém diz alguma coisa, você lê alguma coisa, ouve uma música que tem uma determinada frase que te chama atenção, acontece uma determinada situação. Então ali, tudo aquilo ali está recheado, né? Tem muitas coisas contidas em cada um desses eventos aparentemente aleatórios e que de nada são aleatórios e que estão se comunicando com você. E o que é preciso? Que você tenha os olhos de ver, de compreender. Porque afinal tudo está aí disponível, só que a gente não tem condição de assimilar, de processar tudo ao mesmo tempo. Então a gente acaba selecionando, o nosso próprio cérebro seleciona as coisas que a gente vai captar ou não, o que vai deixar passar ou não. Então, sabe quando acontece, por exemplo, de uma pessoa diz uma coisa para você que você nunca tinha ouvido, e daí no dia seguinte você ouve aquilo de novo, e você fala: "Nossa, nunca tinha ouvido falar disso e agora isso aparece de novo para mim". Em primeiro lugar, é porque o seu cérebro está ativo para aquela nova informação e você captou algo que, se a pessoa não tivesse dito antes, ia passar batido. Então, o seu cérebro está mais ali atento para esse elemento, né? E por outro lado, aquilo também pode representar uma sincronicidade, ou seja, o universo dizendo para você: ó, lembra que falamos disso ontem? Tá aqui, ó, tô te reforçando que aí tem algo para você. Então, é muito importante que a gente consiga, ao longo desses 13 dias da onda da Terra, estar atentos a essas sincronicidades, que a gente possa perceber esses movimentos, que a gente possa fazer as perguntas e se abrir para receber as respostas, e as respostas vêm dessa forma. Às vezes alguém fala uma coisa para você que não tem nada a ver, mas uma frase te chama atenção, te lembra, te conecta com uma determinada situação. E aí você, então, entende, né, percebe: "Olha, aqui tem uma pista para mim", e aí você recolhe sua pista e continua caminhando. Como se você tivesse, eu gosto muito dessa analogia, né, como se você tivesse numa floresta escura e você tivesse sem saber o caminho. De repente você pergunta, né, para o nada, entre aspas, ou para o tudo, você pergunta assim: "Para onde eu devo ir? Qual caminho eu devo seguir?". E aí, de repente, ali na frente pisca um vagalume. Aí você fala: "Opa, tem um sinal ali, deixa eu ir até ali". Aí você chega naquele vagalume, para, olha para o lado, tem outro vagalume piscando, e aí você anda mais um pouquinho, né. Então de vagalume em vagalume você vai colhendo, recolhendo essas pistas,
e vai conseguindo trilhar o caminho, por exemplo, da saída ali dessa floresta escura. Teve uma vez que eu vi uma fala do Nassim Haramein, que é um físico, dizendo assim: "O universo trabalha através desses feedbacks". E ele fala assim: "Imagina, por exemplo, que fosse te dado aquele cubo mágico cheio de cores, e muita gente consegue resolver aquilo, né, olha, bate o olho e resolve. Mas imagina que a pessoa tivesse vendada, sem ver absolutamente nada, sem saber como tá ali todo desfeito, e que ela tivesse que montar, não tem como, né, então é preciso ter esse feedback, no caso do ali do cubo mágico, essa visualização. Então a gente também precisa desses feedbacks para que a gente possa caminhar e resolver nosso cubo mágico da vida, digamos assim. E a gente vai colhendo essas respostas, essas pistas através das sincronicidades. Então, durante essa onda encantada da Terra, que você esteja aí aberto, atento a essas sincronicidades, que você especialmente direcione para aquilo que é importante para você, porque, por exemplo, ontem eu estava num determinado lugar e aí eu vi um quadro e nessa hora eu me lembrei de uma carta do tarô e eu fiz até um post, né, dizendo assim: "O tarô está em tudo, basta ter olhos para ver", olhos de ver, na verdade. Porque ali tinha uma informação, mas por que que eu consigo fazer essa associação entre aquele quadro que eu vi e a carta do tarô? Porque isso faz parte do meu mundo, porque eu estou atenta a isso, porque eu estou em busca de ver o tarô em tudo. Então, aquelas coisas se conectam, mas se eu não tivesse nessa busca, por exemplo, eu ia ver o quadro, no máximo ia achar ele bonito e não ia perceber uma conexão. Então, como, né, como eu disse mais no começo, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente não tem como captar tudo. A gente vai conseguir captar aquilo que é mais relevante para a gente. Então, que seja aquilo que você está em busca, as respostas que você está em busca, que você intencione recolher as pistas referente a determinadas situações. Por exemplo, você está vivendo uma dúvida, um dilema. Faço isso ou não faço? Devo fazer ou não devo? Faz uma pergunta para o universo, faz uma pergunta para o nada ou para o tudo. Faz essa pergunta e espera. E fica atento, sabe? Fica percebendo, fica aberto para receber as informações. E aí alguém pode dizer alguma coisa, você pode abrir um livro e ali ter uma resposta, você pode consultar um oráculo, você pode fazer uma sessão de tarô, né? Enfim, tem várias formas de você receber essas informações referentes àquela pergunta que você fez. Inclusive, no próprio tarô, a chave da resposta é a pergunta. Porque se eu chegar e não fizer nenhuma pergunta e abrir ali 3 cartas, eu tenho uma informação ali, mas do que estamos falando? Agora se eu falar assim: "Como que está a minha vida amorosa?", e abrir as cartas, eu já tenho um direcionamento. Se eu perguntar: "Como que está a minha vida ou como vai ficar a minha vida financeira?", e eu abrir as cartas, eu já tenho um direcionamento. Então eu tenho um filtro que vai dizer assim: "Ó, isso está falando sobre isso", e aí fica muito mais fácil. Então, que ao longo desses 13 dias, você possa fazer as suas perguntas, colher as suas respostas, se conectar com essas sincronicidades, entender esse movimento do universo, essa conversa do universo, porque nada, nada, nada é aleatório. A gente acha que as coisas são aleatórias. Ah, aconteceu isso, mas não é, né? Tudo tem uma informação, tudo tem um porquê, né? Tudo tem um conteúdo, tudo tem um aprendizado. Ah, por exemplo, voltando, né, ao exemplo do tarô, eu gosto muito porque é isso, o tarô está em tudo. É bem fácil a gente usar o tarô como forma de analogia, como forma de explicação. E aí que eu abro uma caixinha de tarô no Instagram todas as terças e as pessoas fazem perguntas para mim. E aí as pessoas perguntam coisas como assim: "Tal escolha foi uma boa escolha?". Vamos lá, vamos entender isso. Boa escolha para quê? Quando a pessoa está perguntando isso, claramente ela tem um objetivo de entender, por exemplo, foi uma boa escolha financeira? Foi uma boa escolha para eu ter mais tempo? Sei lá qual que é o parâmetro, né, mas a pessoa não fala esse parâmetro, ela só fala: "Foi uma boa escolha?". Então, a gente precisa ter o parâmetro correto para que a gente possa encontrar a resposta correta. E tem mais, bom e mal são conceitos, a gente vive muito nessa dualidade do bom e do mal, mas na verdade, assim, o que que é bom e o que que é mal? Porque, por exemplo, tal escolha foi uma boa escolha, foi péssimo, você se deu super mal, mas você aprendeu. Foi ruim, então será?
Será que não era exatamente aquilo que você precisava viver para que você colhesse os seus aprendizados? É ruim se você não aprender, e aí você vai tomar na cabeça de novo. Mas se você ali colheu os seus aprendizados, a gente pode dizer que foi ruim. Então eu mesma já vivi muitas situações críticas, tensas, difíceis na minha vida, como todos nós, e eu olho para trás e digo: foi bom eu ter vivido isso, porque eu aprendi tal coisa. Então, que a gente possa ter esse olhar aberto ao longo dessa onda encantada, e não só, né, mas na nossa vida também, que a gente possa ter esse olhar aberto para compreender as situações de forma mais ampla, entender as sincronicidades, entender os caminhos, entender as respostas, as comunicações que o universo está ali trazendo para a gente, e também entendendo que muitas vezes as coisas ruins, que a gente julga ruins, que acontecem com a gente, tem ali um super conteúdo de informação, de aprendizado, e que aquilo era muito importante e, portanto, não foi aleatório, foi sincrônico. Então, que vocês naveguem, né, essa é uma palavra também do selo Terra, né, que vocês naveguem por essa onda encantada de uma forma bastante aberta, bastante disponível, com olhos bastante abertos, com bastante sintonia e com bastante sincronicidade. Que você colha as suas pistas, é o que eu desejo para você. E, novamente, convido para que você venha fazer uma sessão de tarô. Se você estiver aí entre caminhos, entre perguntas, entre dúvidas, querendo entender um pouco mais do seu momento, o tarô é essa ferramenta fantástica, excepcional para te trazer clareza e para que você possa então fazer as escolhas mais alinhadas com os seus objetivos, saindo desse boa escolha ou má escolha, tá bem? Boa onda encantada, arro em Lakesh.